Eu vou rodar mais uma pauta só, porque a gente precisa falar sobre Cláudia Raia. É fundamental, a gente tem que passar a Claudinha aqui. Vamos colocar para vocês a Cláudia Raia e a sua declaração mais recente a respeito da Lei Rouanet. Total. É completamente demonizado e as pessoas não sabem do que elas estão falando. Na época até a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso. Isso te magoou na época, uma outra artista passar uma fake news dessa? Tudo o que me magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai para trás. Você fala, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia. Eu acho muito legal artista falando de economia com o dinheiro do pagador de imposto. Isso é maravilhoso, Adriles, porque a gente sempre volta nessa questão da cultura. Aí eu gosto de lembrar do Emílio falando, né? Pô, tem que ter Lei Rouanet. Artista ruim precisa de Lei Rouanet, pô. Artista ruim não vive sem Lei Rouanet. E é mais ou menos isso, quer dizer, você vê o nível a questão é a seguinte, né? É a mistura de todos os elementos aqui. Se houvesse produções boas do ponto de vista cultural, né? E eu tenho várias restrições com Lei Rouanet. Eu acho que ela é só utilizada para aparelhar ideologicamente o Estado. Mas se tivesse uma coisa boa, você pelo menos poderia ter o artista falando, tem essa obra-prima aqui. Mas não tem obra-prima, é só produto de manipulação ideológica aqui no Brasil, Adriles. Vamos lá. Eu primeiro, a Cláudia Raia não pode me acusar de analfabeto nessa questão, porque eu usei a Lei Rouanet. Eu fui um usuário e fui um bom usuário da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, o princípio dela é bom, é você dar luz, você iluminar, você mostrar aquele artista que não tem condições de ter um patrocínio específico e não tem visibilidade. O que eu fiz? Eu falei de poesia. De Brecht, de Drummond, de Dante, de Camões, de mim também, de Fernando Pessoa, para escolas de periferia, desde PUC de Curitiba, a escolas do interior do Piauí, instituições de caridade, para uma série de pessoas. É essa a função principal. Não cobrei ingresso, o preço foi módico que eu cobrei e era só para minha transporte, alimentação e para minha remuneração e de uma produtora que ficava comigo. Agora, quando você cria uma estrutura de cooptação, que você pega uma lei que deveria mostrar a alta cultura para o país que é invisível e transforma isso em você pegar uma empresa e dar um dinheiro para uma Cláudia Raia que não precisa de lei de Estado para se sustentar, ou não deveria precisar, nem ela, nem a Fernanda Montenegro, nem a Cláudia Leite, nem a Ivete Sangalo, nem o Antônio Fagundes. Por quê? Porque eles têm bilheteria, eles têm reverberação, eles têm visibilidade, têm mercado e deveria ter o empresário que patrocinasse, porque eles dão lucro, uma vez que eles têm bilheteria. O Estado deveria utopicamente servir para fomentar aquela arte que não tem visibilidade. Aquela alta arte, aquela alta cultura, a música erudita, a poesia, a literatura, o grande teatro, que não tem atores visíveis e absolutamente célebres, como a Cláudia Raia, como a Fernanda Montenegro, como o Antônio Fagundes, que não precisam do Estado. Então, esse pessoal pega a grana do Estado, as empresas que vão fazer a sua debitação de imposto de renda preferem muito mais investir no quê? Na Cláudia Raia do que no Adriles Jorge, falando de poesia, por óbvio. Então, eles ganham uma grana de bilheteria, ganham uma grana do Estado. Em grande medida, é uma arte ideológica. Não estou dizendo que seja o caso da Cláudia Raia, mas ela pega 5 milhões de reais do bolso do trabalhador, diretamente do bolso do trabalhador, para patrocinar um espetáculo que poderia ser patrocinado e poderia se vender e se vende pelo preço do seu custo, pelo preço do patrocínio do empresário e pelo preço do cara que paga lá o bilhete. Eu nunca comprei bilhete para assistir minhas palestras, pago bilhete para assistir a Cláudia
Raia, ou seja, ela triplica o seu lucro. Isso é usura. Isso não é necessidade de fomento do Estado, isso é usura. Usura é o quê? É lucro exorbitante em cima da população brasileira. Estou dizendo que a Lei Rouanet poderia acabar? Não sei, eu acho que ela deveria ser reformulada para não priorizar artistas ricos, milionários, visíveis, que vivem às custas do povo. Mas não é que eles vivem às custas do povo, vivem às custas da bilheteria, da sua fama, e ainda pega e suga o dinheiro do povo. Então, analfabeta moral, Cláudia Raia, é você. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.